Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós temos mais uma aula para o 9º ano, com o tema Radiações Eletromagnéticas. Antes de começar, vamos dar uma olhada na habilidade a ser trabalhada nessa aula. Identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em aparelhos, tais como controle remoto, telefone celular, smartphone, raio-x, forno de micro-ondas e fotocélulas. Então fique atento à aula, faça suas anotações. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, porque garante mais aulas na próxima semana. Então, roda aí! Radiações eletromagnéticas. Ela está presente o tempo todo em nossas vidas, como nós vamos à praia, quando estudamos, nos divertimos e até com algum problema de saúde que nós temos. Vamos olhar um pouquinho. Então, radiações eletromagnéticas, elas são compostas por campos elétricos mais campos magnéticos. Elas têm a propriedade de viajar no vácuo, ou seja, no espaço, e também na Terra, em meios materiais, transportando energia. Então, qual é a quantidade de energia que essa radiação consegue transportar? Isso depende da frequência que essa radiação tem. E o que é frequência? É essa onda, ou seja, o tamanho da onda. Se eu tenho uma onda muito longa, ela aparece menos aqui na minha escala. Se eu tenho uma muito curta, ela aparece mais vezes. Então, se eu tenho ondas longas, ela aparece menos, a radiação tem uma frequência menor. Se ela aparece mais vezes, a onda aqui, olha, essa onda é mais curta, a radiação tem uma frequência maior. Tá? E a quantidade de energia que ela transporta. Radiações não ionizantes são as que não causam danos à saúde, e nós temos as radiações ionizantes, onde o transporte de energia é bem maior por conta dessa frequência que é maior. E ela já causa danos à saúde. Consegue atravessar alguns materiais. Vamos para as mais simples. Então nós temos as ondas de TV, por exemplo, que nós recebemos nas nossas casas. Essa onda, por ela ser uma frequência menor, carrega menos energia, ela não tem a propriedade de atravessar alguns materiais, as paredes, por exemplo. Por isso nossas antenas ficam fora de casa. E aí a antena recebe essa radiação com as informações, o programa que tem entre áudio e vídeo, as imagens e o som, e é transmitido pelo cabo até a nossa TV. Nós temos a do computador, funciona o mesmo princípio. As ondas são mais curtas, as ondas têm uma frequência menor. Nós temos as ondas de rádio com a frequência menor, propriedade de atravessar alguns materiais, não tem. Exemplo, estamos no metrô, ouvindo uma estação de rádio, quando passa no subterrâneo, a gente perde o sinal. Por quê? Por conta dessas ondas, elas não conseguem chegar lá embaixo, certo? Então vamos lá, nós temos algumas ondas, vai aumentando essa frequência de acordo com a nossa escala, e a quantidade de energia que ela transporta e a quantidade de informação. Então nós temos aqui transporta o tipo de radiação que nós usamos no nosso celular. Então ali nós recebemos mensagem pelo WhatsApp instantânea, de áudio, de vídeo, vídeos longos, mensagem de texto, o tempo todo e com qualidade. Chegamos aqui, nós temos as ondas, nós temos as micro-ondas, ou seja, elas são ondas menores, elas vão diminuindo. Para que serve essa micro-ondas? Nós temos os fornos de micro-ondas em casa. Temos o forninho de micro-ondas que vai aquecer o nosso alimento. Como funciona? Se ele não tem uma chama para aquecer o alimento, ele é elétrico, mas não tem uma resistência para aquecer esse alimento, o que acontece? Esse aparelho ele emite ondas, ou seja, micro-ondas, que já dá o nome. Essas micro-ondas vão penetrar no alimento e fazer com que as moléculas de água presentes no alimento se agitem. Elas vão se agitar bem rápido. E essa agitação vai acontecer, a partir da agitação, o aquecimento do alimento por conta da agitação das moléculas de água. Certo? Então,
O que aquece são as moléculas de água. Se eu colocar um prato limpo lá, seco, e colocar para aquecer, ele não vai aquecer, ele vai ficar girando, mas não vai aquecer porque ele não tem as moléculas de água. Então, o que aquece são as moléculas de água. Vamos ver então, vamos ver como é que fica aí, o que acontece com essas moléculas de água. Rapidinho aí. Conseguiram perceber essa agitação bem rápido, né? E é a partir disso que aquece. É igual quando nós sentimos frios. O frio, não começamos a tremer, essa tremida é a agitação para aquecer. A mesma coisa. Então, na nossa escala, nós temos mais uma radiação que é a infravermelha, muito usado no controle remoto da TV, do rádio. Tá? Uma frequência muito baixa, não atravessa alguns materiais, portanto, a gente tem que mirar esse controle remoto para a TV. Se eu colocar a mão na frente, ele não consegue atravessar, vai impedir o sinal. Usamos também a radiação infravermelho para medir a temperatura. Ela capta esse calor do corpo e de alguns materiais. Então, hoje em dia, usamos muito quando nós vamos ao supermercado, por exemplo. O cara pega o termômetro de testa, aquele que mira lá, é infravermelho, na verdade, né? E ele vai perceber ali a minha temperatura e vai acusar ali a temperatura que eu estou, por conta de controle do Covid. Então, nós usamos isso aí. Usamos também nas câmeras de vigilância, né? Ela vai captar o calor do corpo, então ela vai realçar, me dar uma forma ali das partes mais quentes e das partes mais frias. Mais quentes fica vermelho, mais frias fica um tom mais claro. Vamos ver uma imagem como é que funciona isso. Deu para perceber como realça o corpo esse infravermelho? Infravermelho por quê? Nós temos aqui a luz visível, a luz do sol, a luz branca, claro, ela emite uma radiação, ela viaja pelo espaço, né? Ela não tem, no vácuo, ela traz essa energia até a gente aqui. Então, quando chove, essa luz do sol, aquele dia que está meio chovendo, meio sol, a luz do sol atravessa uma gota de água, forma um arco-íris, correto? Ela separa essa cor branca, ela é formada por essas cores aqui. Então, eu tenho a vermelha, a amarela, os tons de verde, ciano, o azul, até o roxo. Abaixo dela, da vermelha, eu tenho as ondas, né, ou as radiações infravermelho. Depois dela, eu tenho as ultravioleta. Então, depois da violeta, antes. Então, essa energia, essa radiação que vem do Sol, ela já traz uma radiação que pode causar um dano, né, aos seres vivos, aos seres humanos, por exemplo, que nós não temos a proteção. A proteção é muito pouca, nós temos melanina. Então, olha lá, eu tenho a luz ultravioleta, ela atravessa todo o espaço, trazendo essa energia. Chegando aqui, ela já tem uma propriedade, por conta dessa frequência que é maior, radiação iônica, ela já causa um dano à saúde. Então, olha essa imagem aqui, o que pode acontecer com a pele e a energia vindo lá do Sol. No nosso planeta, nós temos a camada de ozônio, que é um filtro natural. Então, esses raios UV, né, UVC, UVB e UVA, quando eles chegam ali na camada de ozônio, uma parte dele fica retido por conta da quantidade de energia que ele carrega, por conta da sua frequência. Então, olha lá, o UVC fica retido total, o UVB parcialmente, uma parte passa, e o UVA passa totalmente. Chegando na pele, olha lá, o UVB na epiderme, a parte mais exposta ali da nossa pele, onde acontece a vermelhidão, ele atinge ali, e o UVA já vai mais profundo, né? Atinge a derme, podendo causar uma lesão a nível celular e um câncer de pele. Essa radiação eletromagnética está presente até na praia quando nós vamos lá. E por isso que nós usamos protetor solar, para proteger dessa radiação, para que ela não penetre. Então eu tenho bloqueador solar que bloqueia essa radiação, ele reflete e manda de volta, e eu tenho um protetor, que ele absorve e transforma essa energia em luz, né, visível, que ela não é nociva à saúde. Sem fator de proteção, pode causar lesão, pode causar câncer de pele. Tá? Com a nossa frequência aqui mais alta, eu já tenho alguns tipos de radiação que já vão mais profundo. Um raio-x.
muito usado em diagnóstico de imagem, de uma fratura, por exemplo. Eu tenho uma fratura em uma parte do corpo, eu vou lá e tiro um raio-x. Esse raio ele vai atravessar meu corpo, ele vai identificar as partes mais duras, ou seja, os tecidos ósseos, né? Ele não vai às partes moles, não vai realçar, e aí é passado lá para um computador, que esse computador vai transformar em uma imagem, certo? É nociva à saúde, claro, por isso quando eu vou fazer um exame de imagem, de raio-x, eu uso um colete de chumbo, porque essa radiação, essa frequência não atravessa o chumbo. Para quê? Para que não atravesse o meu corpo e cause algum dano em algum dos meus órgãos. Vamos ver uma imagem também de um raio-x. Então eu tenho a famosa chapa do pulmão, é um raio-x do tórax, tá? Um exame de imagem. Então, esses raios, quando ele atravessa o corpo humano, ele fica retido, uma parte dele fica retido nas partes mais densas, ou seja, as partes mais duras, que são os ossos. Também é usado para diagnosticar problemas no pulmão, manchas no pulmão, tá? Com pneumonia, e numa possível fratura eu consigo ver ali o osso quebrado. Tudo bem? Aqui eu já tenho um raio-x de uma mão. Tá? Então, numa possível fratura ali de um dos ossinhos, ou seja, se quebrar um dos ossos, eu vou conseguir observar pelo raio-x. Então, deu para perceber ali os ossinhos da mão? Então, se eu tiver uma fratura, vai ser muito fácil de ver. Tá? Esses raios, quando ele atravessam o corpo, ele encontra uma dificuldade em atravessar as partes mais densas, como o tecido ósseo, por exemplo. Então, ele vai destacar ali na imagem. Correto? Aí agora nós temos os raios gama. Raio de alta frequência, toda essa radiação eletromagnética, ela viaja numa velocidade muito alta, a mesma velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Esse numa frequência muito alta, que leva muita energia, podendo penetrar fundo em alguns materiais. No corpo humano, ele pode causar uma lesão a nível celular, podendo causar câncer, tá? E até a morte de algumas pessoas, dependendo da exposição a essa radiação. Tudo bem? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Não esqueça de fazer suas atividades, porque como o professor vai saber se você aprendeu se você não faz atividade. Então, não esqueça, vá lá e faça, é bem fácil. Então, até a próxima semana.